Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Registro inicialmente a ausência da desembargadora Berenice Capuchu, em razão de gozo de férias. Registrando que o desembargador Cornélio Alves participará da sessão por videoconferência, tendo em vista que está ausente a serviço do TRE, conforme autorizado anteriormente. Vamos aos feitos. Pela ordem, temos a revisão criminal 080 1665 49, da relatoria do desembargador Amauri, revisão do desembargador Manuel, do desembargador Cláudio Santos. Desembargador, o relator processo à mesa. Doutor Francisco Edson de Souza, que pediu sustentação, está por videoconferência. Com a palavra para a sua sustentação oral, doutor. Obrigado, Excelência. Quero saudar esta igreja, a CURP, a pessoa do senhor presidente, a pessoa do senhor relator, do senhor revisor, ao doutor representante do Ministério Público Estadual, aos colegas advogados e demais pessoas presentes. Excelência, trata-se de uma ação de revisão criminal na qual a pessoa de Wendel Cortez, na época foi preso por porte ilegal de munição, foi condenado naquele feito. Contudo, Excelência, o que a defesa levanta nessa revisão criminal é o princípio da insignificância, e em casos como esse, várias cortes espalhadas pelo país já vem aplicando, inclusive o STJ, bem como o STF. O Wendel, à época, foi encontrado na residência de Wendel 2 munições de calibre .40 e um carregador de munição de calibre .40. À época, o representante do Ministério Público denunciou Wendel tão somente pelos crimes previstos no artigo 16, deixando o representante do Ministério Público, naquele momento, de denunciar a pessoa de Wendel Cortez nos demais crimes. E além da condenação além da denúncia, além desse material encontrado, que foram 2 munições .40 e um carregador .40, também foram encontradas algumas munições de uso permitido, que à época o Wendel era policial militar. Então ele poderia sim ter consigo aquelas munições de uso permitido. Tanto que as munições de uso permitido foram devidamente restituídas ao Wendel. Então, Excelência, a denúncia recaiu tão somente sobre as 2 munições de calibre .40 e um carregador .40. Na época, se enquadraria no artigo 16, mas esse não é o forte da revisão criminal. O que a defesa busca aqui, Excelência, tendo em vista que não foi encontrado nenhuma arma com o Wendel, foi encontrado tão somente essas 2 munições de uso restrito e um carregador, e não havia nenhum risco de lesividade à sociedade naquele momento.
o que se busca a defesa é que seja aplicado o princípio da insignificância, tendo em vista que todos os tribunais já vêm aderindo a essa tese do princípio da insignificância, inclusive o STF. Há também um debate, Excelência, sobre a mudança da legislação, do pacote anticrime, que deixou de incluir esse tipo de munição como sendo de uso restrito. Mas o forte mesmo da nossa tese é a questão a tese do princípio da insignificância. Aí a defesa também, em todo o seu corpo da peça de revisão criminal, alegou a nulidade das provas obtidas no mandado de busca e apreensão em razão do fenômeno da precariedade, da probabilidade, da pesca probatória, pois os 2 mandados de busca e apreensão, Excelências, eram claros e objetivos, deveriam buscar e prender arma de fogo e arma de fogo. Houve, portanto, um desvio de finalidade naqueles mandados, o que ensejaria as suas nulidades. A quebra de cadeia de custódia com mandado de busca e apreensão, tendo em vista que não foram realizados inúmeros procedimentos estipulados pelo SENASP, por meio do curso de busca e apreensão. Requereu ainda nessa revisão criminal, Excelências, a tipicidade material da conduta por inexistência de potencialidade lesiva, considerando que as munições não operam por si perigo algum à comunidade pública, vez que encontradas de formas isoladas, não tendo que se falar nesta condição de potencialidade lesiva, razão pela qual a conduta é manifestamente atípica. Ou seja, não foi encontrado nenhuma arma com endolagartixa naquele momento. O que se foi encontrado foram essas 2 munições, um colete à prova de bala. O colete é justificável, tendo em vista que o Endo era policial na época, e as munições que foram encontradas de uso permitido, o Ministério Público à época não fez a devida denúncia, denunciando apenas pela conduta do artigo 16 em relação às 2 munições de uso restrito, caso ponto 40, bem como do colete. Bem como do carregador de ponto 40. Então, Excelências, é nítido a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que é adotado por todos os tribunais do nosso país, inclusive pelo STJ e pelo STF. Nestes termos, a defesa pede pela procedência da apresentação de revisão criminal. É o que se quer. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, o voto já disponibilizado. Eu estou seguindo no sentido de julgar improcedente a revisional, no ponto apenas quanto ao princípio da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja certo que alguns tribunais do próprio STJ tenham admitido e aplicado esse princípio em casos similares, me parece que não é o caso dos autos, porquanto o que se tem na jurisprudência se tem considerado a quantidade efetivamente mínima de eventual munição ou arma apreendida. Me parece não ser o caso dos autos, posto que aqui trata-se da localização de um conjunto que, inclusive, o próprio magistrado do primeiro grau
chamou de conjunto belicoso, composto de um colete balístico, duas placas de colete balístico, 2 munições calibre 40, cartucho calibre 12, 30 munições calibre 380, 3 carregadores de calibre 380, mais um carregador calibre 40, todos inclusive com prolongador. Me parece então não ser a hipótese que seja admitida como quantidade mínima que possa caracterizar aí a modificação ou alteração do que decidido. Demais, o que se trata de pretensão, que me parece, de revisão com efeito recursal, matéria já apreciada na instância devida, senhor presidente. Então, sucintamente, estou encaminhando o voto no sentido de julgar improcedente a revisional. Com a palavra o revisor. Senhor presidente, eu examinei o processo, mas preferi trazer meu voto após a defesa oral, porque em tais casos, me parece que a defesa oral ela é imprescindível para que possamos ter mais qualidade nas nossas decisões. E eu começo aqui, senhor presidente, para argumentar o meu voto, máxima vênia, divergente da relatoria, no sentido de dizer que a ordem do juiz se limitou à apreensão de armas de fogo, como está bem claro aqui no ofício do mandado de busca e apreensão. Intima quem estiver a quem incontinente lhe franqueia a entrada nos ditos estabelecimentos a fim de se dar busca e apreensão de armas de fogo, onde supostamente possa existir sob suas guardas, podemos mesmo prender em flagrante o residente sem empregar os meios necessários para a devida execução deste mandado do que lavará o competente auto. Não há aqui, como em tais casos, aquela ressalva de outros objetos de posse ilegal. Mesmo assim, houve uma exorbitância à ordem judicial e se apreendeu balança de precisão, relógios, carregadores, 30 munições 380 de uso permitido, 2 munições .40, uma munição calibre 12 permitido, 8 folhas de cheque, corrente de metal, pingente de metal, um anel de metal, chaves, cartela de munição vazia, tablet, notebook, caixa de óculos, chip, porta-carregador, manual de Volkswagen, CRV de veículo, boletim de ocorrência, colete à prova de balas, 2 placas de colete à prova de bala. Não houve apreensão de arma de fogo, que era o objeto único determinado pela autoridade judiciária. Então, por se tratar de e eu ouvi há algum tempo uma discussão a respeito disso, que havia uma intenção de algumas autoridades públicas de desarmar os policiais que não estavam na ativa, os policiais que estavam já inativos, já tinham sido aposentados, portanto, o que realmente me causou uma certa espécie de desarmar pessoas, ou seria o mesmo que colocar um juiz criminal junto com criminosos comuns que ele condenou. Então, eu não vejo como, com toda franqueza, condenar um ex-policial apenas por estar com 2 munições .40. Parece que há uma exorbitância, não guarda proporcionalidade com a aplicação de 3 anos e 3 meses de prisão. Parece que havia também uma intenção de fazer uma pesca predatória, como terminou se fazendo, ou seja, vamos encontrar alguma coisa, embora com muita cautela, o juiz tenha autorizado apenas
a apreensão de armas de fogo que não foram encontradas. Não é? E eu absolutamente não vejo como isso possa ser uma lesão potencial, um perigo potencial para a população, para as pessoas, o fato de um ex-policial ter apenas algumas munições que, inclusive, hoje são de uso permitido para os próprios policiais, né? Para as próprias pessoas físicas que têm autorização de arma, essas correntes que poderiam até incidir aí na questão da lei penal mais benéfica. E eu, senhor presidente, com essas breves argumentações, eu peço mais uma vez ao relator para divergir, embora o seu bem lançado voto esteja estribado na melhor doutrina e na jurisprudência predominante, e quero protestar, senhor presidente, para a juntada do meu voto por escrito, ou logo após a votação aqui, ou, se houver um pedido de vistas, o faço até a próxima semana. Então, senhor presidente, eu estou julgando procedente a ação de revisão criminal como posta. Obrigado. No sistema, nós temos aqui 11 votos acompanhando o relator. Eu indago se os que já lançaram seu voto acompanhando o relator permanecem, ou alguém quer pedir vista, algum colega quer pedir vista, ou reformular o voto. Então, proclamando por maioria, acompanhando o relator do desembargador Cornélio, desembargador Saraiva, desembargador de Lermano, desembargador Expedito, desembargador Vigílio, desembargador João, desembargadora Lourdes, doutor Ricardo Tinoco, desembargador Glauco, desembargador Vivaldo, desembargador Ibanez. Também defiro a juntada do voto do revisor. O seguinte é a revisão criminal 081-5998. Relatoria do desembargador Amauri, também revisão do desembargador Cláudio Santos. Pedido de sustentação feito pelo Dr. Breno Iasser. Está presente no plenário. Com a palavra, doutor. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador relator, desembargador Amauri. Quem saúdo os demais, na pessoa de quem saúdo os demais eminentes desembargadores desta casa, aos colegas advogados, serventuários e demais espectadores desta sessão de julgamento. Bom, pois bem, o procedimento do qual decorre a presente revisão criminal trata de uma operação deflagrada no município de Serrinha, no interior do Rio Grande do Norte, na prefeitura, mais especificamente na prefeitura de Serrinha, no já distante ano de 2016. Desta operação foram realizadas buscas e apreensões, e dentre as quais foram apreendidas na residência do ora postulante 12 cheques, sendo 8 deles da prefeitura de Serrinha e 4 deles emitidos pela própria empresa do postulante. O que deste procedimento que decorreu foi a apuração de que o postulante teria inserido informações falsas nesses cheques. O mesmo teria se utilizado de nomes falsos para abertura de empresas, e em cada uma dessas empresas, nos endossos do cheque, ou no caso na emissão do cheque, como continha um nome falsificado, daí decorria a inserção de informações falsas. O processo teve curso normal, não é o que
objeto de discussão aqui em termos de procedimento em si. Mas, desta denúncia, adveio sentença que impôs ao postulante uma pena de 15 anos e 6 meses, em razão desses 12 cheques. O entendimento do magistrado, na oportunidade, foi no sentido de que o cometimento desses delitos teria acontecido em concurso material, e este é o ponto fulcral de debate posto aqui nessa revisão criminal. No entendimento desse humilde patrono, equivoca-se a sentença e, evidentemente, infringe o entendimento legal no que se refere à evidência de concurso material. Nosso entendimento é no sentido de que tais delitos, ainda que por ocasião da instrução processual tenha se defendido a inocência do mesmo, porquanto se entendia que essas inserções falsas não trouxeram qualquer tipo de prejuízo e configurariam falsificações inócuas, a discussão aqui, evidentemente, trata tão somente da apreciação da continuidade delitiva. No nosso pensamento, estão presentes os aspectos que denotam efetivamente essa continuidade delitiva. O aspecto espacial, veja que todos eles estão circunscritos ao município de Serrinha. O aspecto modal, inclusive, merecendo destaque sobre essa questão do aspecto modal, o próprio magistrado na sentença chega a utilizar expressões como mesmo modus operandi, então evidenciando inclusive contradição, pensamento contraditório em relação a isso. Talvez o aspecto temporal tenha levado a maior dificuldade de pensamento, mas, sob nossa perspectiva, não houve uma adequada compreensão. A análise foi feita como se os 12 cheques estivessem encadeados na mesma situação. Na verdade, são 8 cheques, como eu disse no início, relacionados à Prefeitura de Serrinha, e desses 8 cheques que foram emitidos ao longo do ano de 2012, certo? Se reputa uma circunstância de continuidade delitiva. Como todos foram realizados num curto espaço de tempo, nós entendemos que o aspecto temporal está presente nessa situação. E a outra situação se refere aos 4 cheques emitidos pela empresa, e aí seria uma outra situação de continuidade delitiva, relacionada a esses 4 cheques que foram emitidos no ano de 2014. Também presente o aspecto da pluralidade de condutas. Você dá para verificar que, na verdade, a última emissão de cheque, na verdade, decorre da primeira. Então, o que se vindica aqui é a correta aplicação da lei penal, com o entendimento de a imputação de continuidade delitiva e não o cometimento desses delitos em concurso material, com o consequente redimensionamento. Então, essas são as considerações que levam ao pleito de procedência da revisão criminal. Agradecendo mais uma vez a atenção de todos. A palavra ao relator. Pois não, senhor presidente. Na esteira do anterior, também estou julgando improcedente aqui a revisional. Na verdade, não há que se considerar a matéria que já foi apreciada acertadamente pelo juiz. No caso, digo, as provas produzidas nos autos constatam que, de fato, o caso em tela se amolda ao concurso material de crimes, tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação, praticou 12 delitos iguais, configurando concurso material homogêneo por serem crimes idênticos.
O réu agiu com desígnios autônomos em cada prática delitiva ao inserir informações falsas nos cheques em situações distintas, inclusive por mais de 2 anos. Não se podendo admitir que os últimos delitos praticados teriam sido admitidos como continuação do primeiro, como requer a defesa. Na verdade, é um período aí entre 2012 e 2014. Inclusive, a operação deflagrada lá no município foi em decorrência até de um desvio de recurso público na ordem de mais de 4 milhões de reais, senhor presidente. De maneira que há, inclusive, aqui demonstração de falsificação de identidade e outros documentos, de maneira que eu não vejo aqui, pelo menos em sede de ação revisional, a distrita que aos limites estipulados pela legislação de regência, aquelas hipóteses estipuladas na legislação de regência que possam, assim, autorizar a revisão do julgado e com a sua eventual procedência, senhor presidente, de maneira que eu estou aqui julgando improcedente. Não há divergências de presente situação, então proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, a ação rescisória 081, 198192, da relatoria do desembargador Glauber. Tem inscrição da sustentação oral feita pelo Dr. Felipe Maciel Barros, advogado da parte autora, e Dr. Victor Bruno Rego Queiroz, falar pelos réus Antônio Rafael de Vasconcelos, Galvão Júnior e Renata Gabriela Matos. Estão presentes ambos? Sim. Então, concedo a palavra ao Dr. Felipe Maciel, em primeiro lugar. Excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, presidente desta Grande Corte, desembargador Glauber Rego, relator, em nome dos quais cumprimento todos os demais desembargadores presentes nesta sessão, excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso e demais presentes, muito bom dia. Bem, a apresentação rescisória diz respeito, tem como pano de fundo o loteamento Grande Natal, que foi responsável pelo início da ocupação do solo urbano do município de Extremóis. É o primeiro grande loteamento do município de Extremóis, composto por 2.861 lotes em 104 quadras e quase 100 hectares de extensão. E para entendermos a história desse loteamento, é importante fazermos um histórico do ponto de vista da cadeia dominial. Inicialmente, nós tínhamos 2 transcrições, ainda sob o regime anterior, as transcrições 318, de 74, e 333, de 75, as quais foram, em 75, unificadas numa única transcrição, a transcrição 388, de 75. E é importante destacar isso porque, para efeito de comparativo, para efeito de se verificar qual é o primeiro registro, é esse o ponto de partida, ou seja, esse registro da transcrição 388 de 75, nós vamos chamar de registro 1. O que é que acontece? Em 76, a Prefeitura de Extremóis expediu uma carta de aforamento, a carta de aforamento 21 de 76, que foi registrada sobre a matrícula 1494 de 78. Na verdade, a carta de aforamento é de 78. E aí nós sabemos que a Lei 6.015, que é de 73, somente entrou em vigor 3 anos depois, e aí a partir desse momento surgiu no Brasil o novo regime de matrículas. Para cada imóvel haveria uma matrícula na qual seriam registrados e averbados todos os atos de alteração daquele imóvel. E a própria Lei 6.015 previu que as transcrições até então existentes, nos atos seguintes de registro, essas transcrições seriam convertidas em matrícula. Mas isso não quer dizer que as transcrições anteriores deixariam nem tampouco de existir, nem tampouco de permanecer válidas. Seguindo o aspecto cronológico, em 1980, essa área, que pertencia
A transcrição 388 pertencia a duas pessoas, Querubino Procópio de Moura e José de Ocean. Essas duas pessoas venderam a área para uma empresa das quais elas eram sócios. Houve a transferência para a firma Solo Empreendimentos Imobiliários, que tinha também como outra sócia Ana Marta Procópio de Moura, esposa do senhor Querubino Procópio. E aí, nesse ato de transferência das pessoas físicas para a empresa, aí sim foi aberta uma matrícula, que é a matrícula 2858-1980. Percebam que essa matrícula 2858-80, ela tem como origem a transcrição 388. Ela não surge como aquisição originária, ela é decorrente de um ato de compra e venda. Tempos depois, no mesmo ano de 1980, é feito o desmembramento dessa matrícula para que lá fosse registrado o loteamento Grande Natal, e aí nós temos a matrícula 3018 de 1980. Então, tudo isso para que fique claro que em 1978, quando a Prefeitura de Extremóis expediu a carta de aforamento, já existia um registro. Esta transcrição 388 de 75, que tinha como proprietários Querubino Procópio de Moura e José de Ocean. No mesmo ano de 1980, a empresa, após o loteamento ter sido vendido aos seus adquirentes, quase todos os lotes foram vendidos, nós temos pessoas que lá residem desde então. Repito, a área urbana de Extremóis, a área regular de Extremóis, começou por meio desse loteamento. A empresa foi baixada perante a junta comercial e, consequentemente, deixou de existir do ponto de vista da sua atividade empresarial. O que é que acontece? O Antônio Rafael de Vasconcelos Júnior e sua esposa, que são os proprietários da carta de aforamento 21 de 78, desta matrícula 1494, ingressaram com ação anulatória perante o juízo da comarca de Extremóis, alegando que haveria uma sobreposição da sua carta de aforamento com a área do loteamento Grande Natal. A própria prefeitura fez um levantamento topográfico e constatou que esta sobreposição correspondia a cerca de 400 lotes destes 2.861 que integram o loteamento Grande Natal. Como já observei há pouco tempo, a Solo Empreendimentos não existia mais. Então, o endereço que foi informado na inicial era muito antigo e, consequentemente, não foi encontrado ninguém. Deveria, isso é um dos argumentos acessórios da ação rescisória, deveria terem sido citados os sócios remanescentes pela vasta jurisprudência do STJ por se tratar de uma empresa baixada, mas não. Foi indicado o endereço inexistente, consequentemente, citação por edital, confissão ficta, revelia. Então, todos esses argumentos, a explicação correta da cadeia dominial não pôde ser levada ao processo de origem em razão da nulidade da citação por edital. Mas o mais grave, na verdade, não foi este ponto. O cartório de Extremóis, na oportunidade, apresentou uma certidão de inteiro teor incompleta. A certidão de inteiro teor que deu esteio à ação anulatória não se reportava, a certidão de inteiro teor, da matrícula 2858, que é a matrícula que pertencia a Zé de Ocean e Querubino Procópio, ela não se reportava ao título anterior, ou seja, ela não se reportava à transcrição 388. Era, portanto, uma certidão incompleta e, portanto, inválida. O que é que fez o juízo da comarca de Extremóis? O ponto de confronto dele, como ele não tinha informação da transcrição 388, ele simplesmente contrapôs a matrícula 1494-78, que é a parte contrária à apresentação rescisória e parte autora da ação anulatória, e as outras matrículas que lhe adviriam no aspecto temporal, e entendeu que a matrícula 1494 era anterior e, por isso, deveriam ser declaradas nulas tanto a matrícula 2858 como a 3018. O processo transitou em julgado, e aí um belo dia, ou num fatídico dia, a senhora Ana Kirley, que inclusive está aqui presente representando a família, que é filha de Ana Marta Procópio de Moura e procuradora dela, foi obter uma certidão de um dos vários lotes
E o cartório de Extremóis disse que não seria possível emitir a certidão, porque todo o loteamento estava irregular. Senhores desembargadores, a partir da decisão do juízo de Extremóis, todo o loteamento Grande Natal se transformou em um loteamento inválido. Todas as 2.851 matrículas individuais, por consequência, transformaram-se em matrículas nulas. Vossas Excelências vejam o impacto social e econômico na cidade. São pessoas que adquiriram estes lotes desde 1980, que lá residem há mais de 40 anos. E aí foi quando se buscou informações junto ao cartório de Extremóis, e o cartório de Extremóis atual, porque nós sabemos que nesta época tivemos diversos problemas de irregularidades que inclusive deflagraram uma intervenção da corregedoria no cartório, constatou e informou no próprio processo, no cumprimento de sentença, a certidão de inteiro teor completa, que nesta oportunidade se reportava ao registro anterior, ao título aquisitivo anterior, que era a transcrição 388. Inicialmente se tentou sustar o cumprimento de sentença, mas não foi possível, porque de fato tínhamos uma sentença transitada julgado, e outro caminho não restou, senão a propositura da apresentação rescisória, dentro do prazo decadencial de 2 anos, que tem como fundamento não apenas a citação inválida por edital, que é um argumento acessório, mas especialmente o inciso 6º do artigo 966, que é o dispositivo que prevê a possibilidade da rescisória com base na prova inválida. Por que a prova inválida? Porque esta certidão de inteiro teor, que foi juntada no processo de origem e que deu fundamento à anulação das matrículas da parte autora da presente rescisória, era uma certidão incompleta. Era uma certidão que não se referia a toda a cadeia dominial. E, por consequência, a decisão transitada julgado merece ser, neste ponto, por estas razões, rescindida. Foi concedida a medida liminar, em que pese parcialmente, pelo desembargador Glauber Rego, relator, no sentido de restaurar a validade das outras cerca de 2.400 matrículas que não estavam atingidas pela sobreposição. Um provimento que não se confunde com o que havia se pedido na inicial, talvez tenha até uma natureza mais cautelar do que antecipatória, mas é importante frisar que este provimento em sede de tutela provisória não pode ser mantido em sede de mérito, porque no direito registral nós não temos como haver uma nulidade parcial. Só há uma matrícula válida, só existe um ato de registro válido. E esse ato de registro, repito, seria na cadeia dominial a transcrição 388. Resolveu o nosso problema, amenizou o nosso problema e, no meu entender, do ponto de vista, no nosso entender da cognição silmária de forma adequada, porque nós tínhamos 2.400 adquirentes que estavam a ver navios diante da invalidade da matrícula mãe do loteamento. Do ponto de vista do contraditório, a parte contrária, parte autora da ação anulatória e parte demandada na apresentação rescisória, nós sabemos que por mandamento do Código de Processo Civil, todas as partes que integram a ação inicial, a ação originária, devem ser parte na ação rescisória. O município de Extremóis e o cartório de Extremóis se limitaram a isentar a sua responsabilidade como se fosse uma ação indenizatória. A gente não está discutindo perdas e danos, mas eles não infirmaram, não rebateram do ponto de vista fático. O cartório de Extremóis não adentrou no aspecto, na sua defesa, de qual matrícula deveria prevalecer, e a prefeitura de Extremóis também não defendeu o seu ato de concessão da carta de aforamento invadindo uma área já registrada. No que diz respeito ao senhor Antônio Rafael, basicamente são aduzidos 2 argumentos. O primeiro, que não haveria pré-questionamento, haveria preclusão da matéria, o que nós sabemos que não existe em sede de ação rescisória, mas é importante ressaltar que, na verdade, isso não foi debatido no juízo de origem, porque não houve a possibilidade de participação em razão da citação editalícia inválida, e é trazido o argumento de que, no confronto de uma transcrição com uma matrícula, a matrícula deveria sempre prevalecer, como se houvesse uma hierarquia entre matrículas e transcrições.
e com a devida vênia, isto não apenas não existe, como vai de encontro a toda a lógica do direito notarial e registral brasileiro. Na capital de Natal, até o dia de hoje, 8 de maio de 2024, nós temos diversas transcrições ainda existentes e válidas, especialmente nas áreas de início da ocupação do solo urbano de Natal, como a Zona Norte. À medida em que estas transcrições recebem novos atos de registros, abrem-se novas matrículas. Mas essa matrícula aberta decorre da transcrição anterior, não se cria uma realidade nova. E aí é dito que é o número de ordem que vai diferenciar. Mas esse número de ordem na matrícula deles invadiu uma área já registrada. É esse o ponto fulcral. Numa das passagens, a parte demandada, um juízo de fundamentação, diz a prevalecer o nosso entendimento, teríamos que sempre retomar as ordenações filipinas, as capitanias hereditárias. Às vezes é preciso sim retornar. Os conflitos fundiários, inclusive no espaço urbano às vezes, precisam voltar no tempo. Voltar no tempo para saber qual é o primeiro título. E muitas vezes o primeiro título é Tem algum um minuto ato, para concluir, doutor, algum ato da coroa. Mas a gente não precisa retornar às capitanias hereditárias. Basta retornar ao ano de 1975, quando houve a primeira transcrição. É por isso que a ação rescisória, no juízo rescindente, requer a anulação da sentença de primeiro grau, e no juízo rescisório requer que a ação seja rejulgada no sentido de julgar improcedente a ação anulatória. Eram essas as minhas considerações. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Com a palavra, doutor Vitor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Amilcar Maia, excelentíssimo desembargador relator, desembargador Glauber Rego, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, demais membros da Corte. Pois bem, temos uma ação rescisória em ação anulatória de matrícula de registro público, que foi fundamentada no artigo 966 do CPC, parágrafo 5º e 8º. 5º, violar manifestamente norma jurídica. 8º, fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Pois bem, Excelência, boa parte da fundamentação da presente ação rescisória trata da nulidade da citação. Ora, nulidade da citação é uma matéria que foi apreciada, como dito pelo o colega que antecedeu, em vias de cumprimento de sentença e, além do mais, foi analisada por este tribunal pela terceira Câmara Cível em processo de agravo de instrumento, cuja relatora foi a doutora Marta Daniele, em que diz o seguinte: quanto à alegativa de nulidade absoluta da citação pela ilegitimidade passiva de pessoa jurídica extinta e uso fraudulento de citação editalícia, não cabe tecer considerações na presente via eleita. Então, o processo, a questão da citação foi analisada em primeiro grau pela terceira Câmara Cível desta Corte e foi analisada por ocasião da decisão do desembargador relator Glauber Rego, que diz que não cabe mais tecer considerações na presente via eleita no que diz respeito à citação. Então, temos como certo que a citação foi válida. E
utilizando o argumento do excelentíssimo desembargador relator, que conduziu o processo com muito zelo, muito cuidado, devo aqui consignar, foi muito cauteloso na análise. Ele manteve uma decisão, conhecendo que a citação foi dada como válida, e manteve na decisão a área sobreposta. Ou seja, a decisão ele atendeu a área nossa, do nosso constituindo, e manteve a decisão no sentido de acautelar os demais loteamentos. Todavia, creio que a ação, a nulidade da citação nos traz ao fato que nós deveríamos, a matéria de qual seria o marco deveria ter sido analisado em primeiro grau. Ora, se a citação já é considerada válida, não há como a gente inovar, trazer em ação rescisória o que deveria ter sido debatido lá no primeiro grau. Então, a decisão diz: os efeitos da nulidade determinada pela sentença rescindenda sejam limitadas à área de sobreposição, de modo que seja restaurada a validade das matrículas individuais do loteamento Grande Natal. A presente decisão, ao meu ver, ela atende aos anseios do meu cliente, porque assegura tão somente a área correspondente dele, e é possível fazer um desmembramento. O cartório pode desmembrar a área. Não é necessário cancelar toda a matrícula. E o cerne da questão aqui que se trata não é quem tem maior validade, se é a matrícula ou é a transcrição. O que nós temos que estabelecer nesta corte é que há um marco. Não se trata de se ter, o meu cliente, uma matrícula e o autor da ação rescisória ter uma transcrição mais antiga. Não, não se trata disso. Se trata que existem duas matrículas. Então, nós temos duas comparações. O autor da ação também possui uma matrícula. O cerne o meu cliente possui uma matrícula de 1978. E o autor da ação, uma de 1980. Veja, a Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor em 1976, trouxe como marco, a partir de então, que seriam utilizadas as matrículas e não mais os livros de transmissões e transcrições que traziam tantos problemas. Então, temos duas matrículas válidas até então, só que uma mais antiga que a outra. Isso que levou à decisão de primeiro grau, ao cancelar a matrícula de 1980. Utilizando o princípio da anterioridade da matrícula. Temos então que não há como nós partirmos para procurar transcrições anteriores se existem marcos, existem dois marcos, existem duas matrículas. Veja, a matrícula aqui do nosso loteamento é de 1978, tem 45 anos. Não é algo novo. E veja, quando o nosso escritório foi procurado, o cliente perguntou qual seria o remédio jurídico. Nós poderíamos muito bem entrar com ação de uso capião, já que essa área menor, como disse o doutor que me antecedeu, a área menor poderia ser objeto de uso capião, mas seria atécnico,
como eu entraria com a ação de uso capião se eu tenho uma matrícula, se eu sou proprietário, uma matrícula de 1978. Entrar com a ação de uso capião naquele momento e esconder uma matrícula anterior e se comparar com a matrícula de 1980, não seria o correto. Então, tecnicamente, se nós trouxemos 2 marcos, e aí a questão da transcrição, ela seria analisada se não houvesse essa matrícula de 1980, mas de fato há a matrícula. São 2 matrículas, e não são 2 matrículas novas. São 2 matrículas, uma de 1978 e 1980. E o que se busca aqui não é, de forma alguma, usurpar o direito de terceiros. Não. A decisão dada pelo desembargador relator, em que limita a sobreposição, atendendo, portanto, o que se busca aqui, que é a efetiva matrícula, pode ser desmembrada. O cartório pode desmembrar. Não há problema. Então, dito isto, tecido essas considerações, que espero que seja resolvido de maneira prudente, porque senão nós poderíamos estar voltando, em caso de sucesso da apresentação rescisória, nós poderíamos estar voltando para uma ação de uso capião em primeiro grau, que muito provavelmente voltaria daqui a alguns anos a esta corte para análise. Então, dito isto, feitas essas considerações, requer a improcedência da presente ação rescisória ou, alternativamente, que os efeitos da nulidade determinada pela sentença rescindenda seja limitada à área de sobreposição, tal qual decidido liminarmente pelo desembargador Glauber. Muito obrigado, Excelência. Palavra ao eminente relator. Senhor presidente, depois de ouvir a defesa oral de um e de outro, eu vou suspender o julgamento, retirar o processo de mesa para uma melhor análise, e na sessão seguinte eu comprometo Ante as colocações feitas já à tribuna. Isso. Senhor presidente, se o relator me permitir, Pois não. eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu estudei o processo, esses processos de posse e também que discuto propriedade, no caso, são bem delicados. Também registrar que a desembargador Glauber transcrições de 74 e 75. Não é? Mas pessoas físicas. Então, portanto, são anteriores à de 78 e a de 80 da pessoa jurídica. De formas que eu vou também aguardar esse reexame por Vossa Excelência, mas eu gostaria de externar essa consideração, porque verifiquei o processo e esse registro desses de 78, de 74 e 75, portanto, estão na página 46 e na página 47 do processo, só para registrar, para aí subsidiar Vossa Excelência. Suspenso o julgamento, a pedido do relator para melhor análise face às colocações feitas pelos advogados da tribuna. Por fim, temos aqui a ação rescisória 080-1922 da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco. Tem pedido de inscrição oral feito pelo Dr. Hindenberg Dutra para falar pelo autor e Dr. Gleidson Kleber para falar pelos réus. Dr. Hindenberg está presente, Dr. Gleidson também. Com a palavra do Dr. Hindenberg, pela ordem. Excelentíssimo
Senhor presidente, a quem cumprimento pela profícua gestão, que reúne traços muito fortes da personalidade de Vossa Excelência, notadamente a competência e a discrição. Cumprimento o vice-presidente da Corte, o desembargador Glauber Rego, quem igualmente vem fazendo um trabalho extraordinário num órgão que é muito caro, a advocacia, porque, dentre outras funções, exerce a jurisdição sobre recursos aos tribunais superiores. Eminente relator, desembargador Ricardo Tinoco, com relação a quem eu guardo o privilégio de ter sido aluno, e não digo nem só das letras jurídicas, porque Vossa Excelência é reconhecidamente de fino trato nas relações interpessoais, e por lealdade devo estender essa reverência ao desembargador Virgílio Macedo Júnior, de quem também foi aluno de Direito Comercial, que é a matéria que está sob jurisdição aqui da ação rescisória, e já naquela época, em 97, Sua Excelência já era uma referência em direito comercial, e naturalmente que o tempo só consagrou essa posição. Senhora desembargadora, senhores desembargadores, eminente Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine, a quem renovo os cumprimentos pelo título de cidadã natalense, nada mais justo para alguém de uma trajetória premiada e imaculada. Alguns processualistas dizem que existem 3 instrumentos que permitem ao Poder Judiciário o exercício da humildade. Os embargos, quando permitem integralizar, o agravo, quando permite se retratar, e a ação rescisória, quando permite rescindir. Digo isso para deixar claro que aqui não está a proposta de censura aos judiciosos votos que emanam dos órgãos fracionários e do pleno dessa Corte. Muito pelo contrário, aqui também não está qualquer censura à trajetória consagrada dos professores, todos elevados, que integram a parte demandada, o polo passivo dessa demanda. Aqui está, de forma técnica e absolutamente respeitosa, reflexões sobre a possibilidade de rescisão de um acórdão que, na forma de interpretar da parte autora, teria, ainda que involuntariamente, violado os artigos 981, 986, 987 e 999, todos do Código Civil. O primeiro aspecto relevante é que o acórdão rescindendo para chegar à conclusão que chegou, e nessa perspectiva contou com a votação dividida, ele se utilizou, e dignamente reconhece isso, do artigo 305 do Código Comercial. E essa norma se encontrava, e é reconhecida pelo acórdão rescindendo, se encontrava revogada, e revogada pelo Código Civil. Então, os elementos que estimularam a compreensão do acórdão rescindendo é reconhecidamente a partir de norma revogada. Isso viola diretamente o artigo 986 do Código Civil, quando diz que, até que os atos constitutivos estejam formalizados, a sociedade, de fato, tem que ser regida pelas regras da sociedade simples. E esse aspecto foi, embora que involuntariamente violado, quando se utilizou as regras do Código Comercial. O segundo aspecto é que, para caracterizar a sociedade simples, o artigo 987 é textual. Eu preciso de prova escrita. E essas provas escritas, elas não foram, ao nosso sentir, o fator regente. E para adequar a compreensão, eu extraio do acórdão rescindendo a seguinte passagem. A esse respeito, transcrevo trechos de depoimentos de René Luiz da Costa, André Bianca Braz Coelho, Luana Fraga e, mais adiante, de Adriano Roberto, de Alci Leite e de Adriana Carina. Portanto, tiveram depoimentos testemunhais, portanto, provas testemunhais que estimularam a conclusão no acórdão rescindendo, e isso representa uma violação clara ao artigo 987, que só admite prova escrita. Assim como o artigo 999, que diz que qualquer alteração na sociedade terá que ser feita de maneira formal. Um outro aspecto, impressionou muito o acórdão rescindendo, uma entrevista que o representante do curso Over, que é o autor, proferiu em uma determinada emissora,
e naquela oportunidade usou por metáfora dizendo que as relações estabelecidas seriam de franquia. E o que disse o acórdão residendo? Que não era possível caracterizar a franquia por faltar os documentos e os requisitos formais para caracterizá-la. De igual modo, a sociedade de fato, que tem no artigo 987 e 986 os aspectos formais de regê-la. De modo que, se não é possível caracterizar a franquia pela ausência de formalidade, também não a sociedade de fato pelos mesmos motivos. E ainda que isso não fosse suficiente, havia sim uma regra formal. O período que se reconheceu a sociedade de fato foi de 2005 a 2008. E a esse propósito, foi firmado nesse exato período e correspondente a esse exato período um contrato de cessão de imagem. Esse contrato de cessão de imagem ele é reconhecido pela parte recorrida, é admitido como válido e não há qualquer de suas cláusulas sem efeito, porque não há nulidade nem impugnação a elas, muito pelo contrário. E tem 4 regras de ouro nesse contrato que são muito importantes. Primeiro, ele permitia, no seu objeto, o uso da imagem e o acesso às instalações. Então não deve surpreender que essas pessoas ocupassem o mesmo lugar. Segundo, ainda na cláusula primeira, o cessionário deverá cumprir integralmente o regimento de funcionamento do curso overdose. Ele terá que cumprir as regras do curso e não ser sócio dele. Terceiro, e talvez o mais relevante dos dispositivos. A relação entre partes integrantes do presente contrato é exclusivamente de cessão de imagem. O contrato é exclusivamente de cessão de imagem. Quando se diz na relação contratual que algo é exclusivamente de uma forma, era para não admitir outra. Quando se diz que uma relação é exclusivamente de cessão, é para excluir qualquer outra relação, a sociedade de fato inclusive. Então existiu e existe um instrumento formal, solene, válido, que deixa muito claro a relação, como foi estabelecida, os efeitos dela e o tempo de duração. De modo que não nos parece possível, também sob essa perspectiva, em substituição a isso, reconhecer uma sociedade de fato. Portanto, com essas breves considerações, e agradecendo a habitual atenção de Vossas Excelências, é que nós postulamos o reconhecimento de que o acórdão violou as regras do artigo 981, 986, 987 e 999. E trazemos, por fim, a contribuição do voto do desembargador Cláudio Santos, que na oportunidade dava um tratamento jurídico diferente e que nos parece a melhor solução para o caso. Dizia Sua Excelência, senhor presidente, abro aspas, que não existe elementos suficientes a ensejar a caracterização de affectio societatis na hipótese vertente, não havendo que se falar em sociedade de fato entre litigantes, vez que não se pode concluir que subsiste conjugação de esforços para a constituição do leme societário, com distribuição de direitos e obrigações entre as partes. Era somente isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, doutor Gledson. Excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, eminente presidente do Tribunal de Justiça, a pessoa de quem saúdo os demais desembargadores, representante do Ministério Público, eminente relator, desembargador convocado Ricardo Tinoco, minhas senhoras e meus senhores, a ação rescisória não pode se transformar numa apelação cível. A defesa aqui do meu nobre amigo, Dr. Lindenberg, revela como se fosse o julgamento de uma apelação, de novamente a apelação cível para julgar novamente o caso. E aqui, eminente colega, com todo o respeito, e eu fico constrangido, eu acho que nós devemos agir com a mais absoluta boa-fé. Boa-fé é objetiva. Sua Excelência fez 2 afirmações na tribuna. Uma de que o acórdão rescindendo teria se baseado num artigo do Código Comercial.
e uma outra de que a decisão rescindida teria se amparado apenas em prova testemunhal. Com todo o respeito, as duas afirmações não são verdadeiras. A ementa do julgado, não vou ler toda, mas fala, que foi relator o desembargador Dilermando Mota, mérito, exploração de atividade econômica, alegação de inexistente affect societatis, relação à vida entre as partes, acervo probatório que evidencia a existência de sociedade em comum. Artigo 986 do Código Civil. Comprovação de funcionamento da sociedade à vista do esforço comum e pecuniário de todos os litigantes. A fundamentação não foi Código Comercial, com todo respeito. A segunda observação também não é verdadeira, de que a decisão teria se baseado apenas em prova testemunhal. Trecho aqui do voto do desembargador Dilermando Mota. Nessa toada, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, com os parâmetros traçados nos parágrafos antecedentes, tenho por evidenciada a existência de negociação, aquisição e pagamento comum, sobretudo no que se refere à aquisição de insumos, carteiras, quadros, aparelho de ar-condicionado, computadores, despesas com funcionário, publicidade e edificação de imóvel, para implementação e funcionamento da sociedade, além da comunhão de interesse e do exercício regular e do conjunto de atividades ligadas a um fim comum, conforme as provas documentais dos autos. Não apenas isso. Registre-se, ainda diz Sua Excelência, o desembargador Dilermando, registre-se que, em que pese admitidos outros meios de prova para caracterização da sociedade de fato, consoante disposição no artigo 212 do Código Civil, no caso de análise, a prova da sociedade não está pautada unicamente no depoimento testemunhal. Aqui, a prova testemunhal aparece como elemento ratificador do acervo documental colacionado. Portanto, as duas afirmações não são verídicas. Esse processo foi decidido na primeira instância, favorável aos meus clientes. Houve apelação em que todas essas questões foram decididas. Na apelação, houve o quórum ampliado da primeira Câmara e o julgamento foi por 4-1, favorável à pretensão. E houve um recurso especial ao STJ. E, pasmem, excelências, as alegações postas no recurso especial são idênticas a estas mencionadas na ação rescisória. De que só teria havido prova testemunhal e de que teria sido inobservado o artigo 986 do Código Civil. Decisão do STJ, de que foi relator o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Acervo probatório que evidencia a existência de sociedade em comum. Comprovação de funcionamento da sociedade à vista do esforço comum pessoal e pecuniário de todos os litigantes. Revisão. Impossibilidade e súmula 7. Se não foi possível haver o reexame dessas matérias em sede de recurso especial, o que dirá numa ação rescisória? Porque essa ação rescisória não está se transformando num recurso especial, está se transformando numa apelação. A ação rescisória não é adequada para reexaminar contrato, provas documentais. A função de Vossa Excelência não é de rejulgar a causa. Nessa linha, a jurisprudência pacífica, tanto desse Tribunal de Justiça como do STJ, é de que a ação rescisória não se presta a ser um sucedâneo recursal. Agora, se todos esses óbices não forem suficientes, no que se refere à matéria de mérito, a única matéria de mérito que pode ser examinada é aquela que emana do acórdão rescindendo. União de professores, através de esforços comuns, gastos comprovados por documentos, com benfeitorias de imóveis, aquisição de materiais, publicidade, rateio, excelências, de despesas e de receitas mês a mês entre esses professores,
Se isso não for uma sociedade, de fato, eu não sei o que vai ser, o que pode ser considerado sociedade de fato. Então, para que essa ação rescisória não se transforme num terceiro turno, né, numa segunda apelação cível, a posição do Superior Tribunal de Justiça é pacífica. Restringir a prova da sociedade de fato apenas a documentos escritos resultaria no esvaziamento do Instituto em si, que decorre em regra de mera situação fática. Em consequência, se permitiria albergar o enriquecimento sem causa tão repudiado pelo sistema jurídico brasileiro. O que foi que houve em 2009? Em 2009, o representante do Overdose convidou, entre aspas, todos os professores a se retirarem do curso. Todos esses professores perderam todos esses investimentos. Não apenas da marca, do nome do curso, mas os investimentos econômicos que foram feitos ao longo de 5 anos. Então, para evitar uma situação de extrema injustiça contratual, de enriquecimento ilícito, os réus requerem a Vossas Excelências que ou não recebam ação rescisória, não conheçam em função dos óbices intransponíveis, quando se refere à admissibilidade, e no mérito que se julgue improcedente, porque se decidiu a causa com base no artigo 986 do Código Civil e com base nas provas documental e testemunhal produzidas no processo. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, se Vossa Excelência me permite. Hoje não. Se for de fato. É de fato, Excelência. Eu agradeço. Eu tenho 25 anos de trajetória e, ao que me consta, nunca mereci, espero não inaugurar na sessão de hoje, a conduta de que faltei com a boa-fé, especialmente diante do pleno do tribunal ao qual mais eu exerço a minha atividade. Dr. Gleides, que é um profissional que respeito muito, disse que teria faltado a boa-fé objetiva e em 2 circunstâncias que são os fatos a que me referi. A primeira, que eu teria dito que o eminente desembargador Guilhermano teria julgado exclusivamente com base na prova testemunhal. Deve estar gravado aí, eu não produzi essa afirmação. Eu disse que havia e ao reconhecimento de provas testemunhais e li aqui os trechos do acórdão que refletem essa realidade. Não li e farei agora, é outro fato, senhor presidente, com relação ao Código Comercial. Está escrito no acórdão rescindendo o seguinte, abro aspas. Mas aí já é esclarecimento feito, se foi isso, já foi feito. Aí o senhor já... Só para eu ler, se Vossa Excelência me permite, é importante, será 3 segundinhos. No que pertine aos elementos caracterizadores da existência de uma sociedade de fato, o artigo 305 do Código Comercial, embora parcialmente revogado, e aí segue o trecho, ao reconhecimento no acórdão dessa matéria. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, o processo já foi identificado por Vossa Excelência. Eu, antes propriamente de me manifestar a respeito das razões que escudam o voto dessa relatoria, eu gostaria de parabenizar ambos os advogados pelas sustentações que foram levadas a efeito perante essa corte. E com referência, muito rapidamente, a esse pequeno dissenso que ora se apresentou, eu diria que o importante no momento em que se objetiva o julgamento de uma matéria como a presente é buscar o modelo de cooperação processual que deve presidir todos os atos do processo, inclusive aqueles que dizem respeito ao julgamento perante o Tribunal Pleno. De modo que eventuais dissensos, eventuais discordâncias devem merecer uma menor valoração frente ao que mais importa, que é a busca da verdade, o julgamento com coerência, sediado no sentido da cooperação. Me reportando à antiga lição do processualista Eduardo Couturi, uruguaio Eduardo Couturi, que fazia alusão ao fato de que a jurisdição existe para pacificar. Que essa pacificação comece entre aqueles que representam os interesses dos constituintes.
Bem, indo diretamente ao assunto e já prometendo ser bastante conciso, trata-se de uma ação rescisória cuja finalidade seria demonstrar a priori que houve julgamento pelo acórdão recidendo em direta violação a algumas disposições do Código de Processo Civil. E a matéria de fundo se centra basicamente, senhor presidente, para que não me alongar desnecessariamente, a matéria de fundo se centra no fato de que teria ocorrido um julgamento definitivo com manifesta violação à norma jurídica. Que qual seria essa norma? Seria uma disposição do Código Civil em vigor, artigo 986 do Código Civil, que exige para a demonstração da existência de uma sociedade comercial que os atos constitutivos devem denotar a natureza de uma sociedade simples, e a literalidade do dispositivo assim dispõe: enquanto não inscritos os atos constitutivos, exercer a sociedade, exceto por ações de organização, pelo disposto nesse capítulo, observada subsidiariamente no que eles forem compatíveis às normas da sociedade simples. E o 987, o artigo exatamente subsequente, diz que os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Então, o ponto cerniano da irresignação presente na ação rescisória é de que não haveria o julgamento proferido pela Câmara, da relatoria do desembargador de Lermana, primeira Câmara Civil, não teria considerado a existência de prova documental para o reconhecimento da constituição da sociedade de fato. Na parte que interessa, senhor presidente e demais desembargadores, eu digo no voto que, conforme o acordo impugnado, houve pronunciamento expresso acerca da existência de prova documental suficiente a atestar a configuração da sociedade de fato entre as partes. E prossigo. Nesse sentido, restou esclarecido que, além do contrato de cessão de imagem, foram juntados aos autos diversos recibos emitidos por Andréa Bianca Braz Coelho, bem como pelo próprio Carlos André Cavalcante da Silva, com o ID aqui identificado, atestando o recebimento de valores referentes às despesas incompatíveis com a natureza da relação jurídica alegada pela parte autora, qual seja meramente contratual. E sequencio ainda diretamente no ponto. A respeito, importa destacar que o contrato de cessão de imagem, assinado entre o curso Overdose de Física Limitada e os demais requeridos, previa expressamente que despesas com manutenção e utilização da estrutura básica do imóvel seriam arcadas pela parte autora. E digo mais, tais recibos comprovam que os recibos, faço realce a expressão, já que se trata de prova documental, comprovam que os réus efetivamente arcaram com as despesas relacionadas às despesas prediais, obras na unidade e aí por diante. Então, não me parece, com base nessas asserções que eu acabo de mencionar, que o julgamento proferido em segundo grau, e que é o objeto, o acórdão recidente, né, que é o objeto exatamente da demanda rescisória, tenha se pautado exclusivamente em prova oral. Há uma expressa referência a documentos, os quais denotam a presença da configuração da sociedade, que ora está sendo posta em discussão. Em complemento, senhor presidente, eu diria apenas o seguinte, que se nós levarmos a última análise, a tese sustentada na rescisória, de que haveria que se estabelecer como único meio de prova um ato constitutivo prévio da sociedade comercial, nós estaríamos também rompendo com um outro modelo, que é o modelo aplicável ao direito probatório, de que não deve existir hierarquia entre provas, de tal sorte a se esvaziar a possibilidade de se descobrir, de se desvelar a verdade de cada caso concreto. É claro que a prova documental, em determinadas circunstâncias, ela assume, e eu não ouvido de forma alguma esse ponto, ela assume uma estatura sobremodo relevante, inclusive para servir de base
enquanto documento indispensável para a propositura da própria ação. Mas, por outro turno, dizer que apenas o contrato, dizer que apenas um ato constitutivo preliminar, prévio, pode servir de base para o reconhecimento de uma sociedade comercial é restabelecer um modelo de direito probatório que foi revogado pelo Código 73, que é o código que já foi revogado pelo Código de 2015 e que, portanto, não atende à possibilidade do juízo buscar a verdade onde quer que ela se encontre. Nós sabemos que em matéria de direito probatório, ainda que o princípio dispositivo confira às partes o direito a iniciativa probatória, ele não retira do judiciário, do juízo que conduz o processo, a possibilidade de buscar a verdade, como eu disse, de forma inquisitorial. E creio que a decisão que é objeto da rescisória foi muito feliz, no sentido de ter, de forma clara, de maneira absolutamente indene de dúvidas, demonstrado que existem, sim, documentos outros que comprovam a existência da Constituição. Para finalizar, Constituição que digo da sociedade, para finalizar, a referência feita por Dr. Idenberg, de forma absolutamente técnica e, portanto, merecedora do nosso reconhecimento e elogio, de que o contrato de cessão de imagem é que, de fato, era o negócio jurídico existente, portanto, ele escoimaria a possibilidade da existência da sociedade comercial, penso eu, com a devida vênia e com o devido respeito, não deve ser uma tese acolhida por essa Corte, porque o contrato de cessão de imagem não se mostra incompatível com a sociedade comercial, já que possuem objetos absolutamente distintos e, sendo assim, finalidades que discrepam, que não são evidentemente coincidentes. É possível, portanto, subsistir contrato de sociedade comercial com contrato de cessão de imagem. Portanto, senhor presidente, com esses fundamentos, eu estou encaminhando o voto, como já enunciado aqui na emenda, por entender que a rescisória não deve ser acolhida quanto ao mérito por ela deduzido, evidentemente porque também, por via de consequência, se o entendimento fosse diverso, estaríamos atribuindo a ela uma natureza recursal que a mesma não possui, e, dessa forma, estou concluindo o voto pela improcedência da pretensão rescisória. É com o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, desembargador. Eu gostaria também de parabenizar os advogados, até os excessos de linguagem são naturais nesse debate entre advogados da tribuna e absolutamente são dois excelentes advogados e éticos, pelo menos eu posso registrar isso com relação a todos os dois, que conheço de bastante tempo aqui das lides próprias da nossa atividade. Foi citado na peça e também pela parte na tribuna o voto vencido da minha autoria. Acho que a questão foi muito bem apreciada pela Câmara e um voto muito bem lançado do doutor Ricardo, mas eu vou acompanhar pelo não conhecimento, com o mesmo resultado, não conhecimento por falta de pré-requisito para a ação rescisória, doutor Ricardo. Como Vossa Excelência até chegou aí a cogitar no seu voto, de não conhecer da rescisória pela ausência de preenchimento dos requisitos para tal ação, que não se pode aceitar realmente como um novo recurso. Ok? Só para registrar o mesmo resultado a que chega o relator, mas com a argumentação de não conhecer da rescisória. Ok, feitas as devidas considerações, o desembargador Cláudio Santos vota pelo não conhecimento. Acompanhando os demais o voto do relator, registrando o impedimento da desembargadora Lourdes Azevedo. Porque, deixa eu só fazer aqui a atualização, desembargador Vigílio.
Desculpe, porque atualizei aqui, estava errado. É o impedimento do desembargador Expedito e o desembargador Vigílio. É porque está registrando 2 vezes o sistema. Senhor presidente, nesse caso... Senhor presidente. Espera aí, é porque estava aqui novamente, o sistema registrou o impedimento do desembargador Vigílio, é porque estava no... Ele trouxe a informação do seguinte: impedimento do desembargador Vigílio. Desembargador Expedito acompanha o relator, não é isso, desembargador Expedito? Pronto. Atualizado, o sistema já atualizado de forma correta. Senhor presidente, só para... essa questão trazida pelo desembargador Cláudio seria uma preliminar, teríamos que votar e aí, se ultrapassada, votar o mérito? Essa questão Não é? ganhou muito debate aqui. Eu acho que é uma preliminar, para não enfrentar o mérito. Mas a condução Não é aí... porque o desembargador Cláudio ele não levantou como questão preliminar, ele só disse que não conhecia na situação. Então, na realidade, foi por isso. Aí foi por isso que eu não levantei. Mas se Vossa Excelência quiser questão como a preliminar de mérito, a gente pode submeter. Não, eu acho que o resultado é o mesmo e eu acompanho o relator, senhor presidente. Embora o desembargador Glauco possa até tecnicamente ter razão. Então, pronto. A unanimidade dos que estão votando acompanhando o relator. O seguinte, o quinto, que é o agravo de interna em reclamação 08800219, é um pedido de vista do desembargador Lermano, que já informou que não está em mesa. Ficará para a próxima sessão presencial. Não há mais processo na ordem jurisdicional. Vamos para a ordem administrativa. Declaro aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, alguns processos de promoção e remoção não estão em mesa. E há 2 minutas de resolução, aqui dispôs sobre o Centro Avançado Judiciário, Senajude, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, e há que dispõe sobre a organização, estrutura e funcionamento do Gabinete de Segurança Externa Institucional, no âmbito do nosso Poder Judiciário também. Essa segunda minuta teve a colaboração do GSI, que foi a adequação a algumas orientações do próprio CNJ, e o desembargador Lermano já fez alguma sugestão aqui quanto à redação do inciso 5º no artigo, no parágrafo 1º do artigo 8º. Nós estamos já encaminhando, o desembargador já para as devidas inclusões. E indago se algum dos colegas tem algum esclarecimento ou alguma necessidade de melhor aprofundamento sobre a matéria. Se pudermos aprová-la. Então, declaro aprovada ambas as resoluções. Qualquer colega posteriormente queira sugerir alguma alteração de redação, alguma correção, pode ficar à vontade, que nós estaremos prontos para receber. Na extra pauta, apenas submeter para homologação da Corte e da Presidência, a de referendo autorizou o desembargador Vigílio Macedo para usufruir 4 dias de folga compensatória nos dias 2, 3, 6 e 7 passados, em razão dos plantões jurisdicionais anteriormente prestados. Todos de acordo? Na comunicações e proposições, primeiro, uma moção de congratulações ao desembargador Saraiva. Será condecorado próximo dia 18 com a medalha Luz da Liberdade, concedida pela Loja Maçônica Liberdade, número 33, da nossa querida Mossoró, em reconhecimento à dedicação do magistrado das causas sociais e humanitárias. Parabéns, desembargador.
também apresentar nossas congratulações particulares ao Dr. Ricardo Tinoco. Teve sua filha, a doutora Raquel Cardoso Tinoco de Góes, aprovada para o cargo de juíza federal do Tribunal Regional da Terceira Região. Meus parabéns. Sei que os pais ficam mais felizes com o sucesso dos filhos do que com o do próximo. E avisar os colegas que logo em seguida teremos a nossa sessão civil para o julgamento do incidente de assunção de competência IAC 0815022 da desembargador João Rebouças. Comunicações e proposições, desembargador Amauri, apenas para avisar que eu havia esquecido, ele teve que sair por motivo de saúde, não estava se sentindo bem. Desembargador Cláudio, alguma comunicação ou proposição? Não, eu, inclusive, cumprimentei o doutor Ricardo Tinoco, que é sempre um motivo de felicidade saber dos amigos e dos colegas que têm notícias boas, felizes como esta, de formas que outras comunicações não têm, Excelência. Desembargador Expedito. Excelência, nenhuma comunicação para você, só me encostar, Vossa Excelência, e parabenizar o doutor Ricardo Tinoco, Excelência. Desembargador João. Bem, senhor presidente, sem comunicação, mas já parabenizei o doutor Ricardo no grupo da Lei Júnior, e agora quero parabenizar mais uma vez. Eu acho que é uma felicidade muito grande. Parabéns, doutor Ricardo. Desembargador Saraiva. Vivaldo. Desculpe, adiantei aqui. Desembargador Vivaldo. Nenhuma proposição, Excelência, apenas também parabenizar o doutor Ricardo. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, me somar às proposições feitas por Vossa Excelência e agradecer o registro pela homenagem que receberei da loja maçônica em Mossoró. Muito obrigado, presidente. Desembargador Guilherme. Excelência, igualmente parabenizar o meu colega e também amigo, como os demais, que conheço desde os bancos da faculdade, quando seu pai o levava ao FRN, naquela época, estudando Direito, né? E hoje professor doutor daquela mesma universidade, e é muito gratificante. Meu pai dizia que a gente se realiza muito nos filhos, e esta filha, que são duas filhas, né? Agora, de forma justa, teve êxito no concurso de juiz federal, então é motivo de muita satisfação para a família como um todo. Parabéns, doutor Ricardo, que Deus abençoe e que na esteira da judicatura que Vossa Excelência tem exercido ao longo desses anos como um dos bons juízes que temos outros na Justiça Estadual do Rio Grande do Norte, ela possa ser dirigida por Deus para distribuir justiça muito para além do direito. Igualmente, Excelência, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque na esteira da administração, da boa administração que Vossa Excelência vem fazendo, eu fiquei muito feliz com essa criação do Centro Avançado do Judiciário no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. É mais uma iniciativa de Vossa Excelência e que vem na esteira necessária, que clama por uma aproximação do Judiciário com a periferia, com a comunidade, com a sociedade. Parabéns, Excelência. Os parabéns não são só meus. A colaboração do desembargador Glauber foi essencial nessa situação, inclusive foi uma ideia levantada, incorporada por ele, quando nas suas viagens trouxe para nós aceitamos de muito bom grado as sugestões e fizemos um trabalho de, digamos assim, a quatro mãos para trazer essa ideia. Muito bem, então o parabéns para o tribunal, e nessa linha eu terei outras também, trarei outras sugestões também, aproximar o judiciário da sociedade. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, eu quero também me associar aos votos de Vossa Excelência com relação à honraria que o nosso colega desembargador Saraiva irá receber na cidade, como Vossa Excelência falou, querida Mossoró. Muito merecido. O desembargador Saraiva foi juiz daquela terra durante muito tempo, como Vossa Excelência também foi. Por outro lado, também, senhor presidente, quero parabenizar o meu colega, doutor Ricardo Tinoco, que teve a sua filha aprovada para o cargo de juíza federal da Terceira Região São Paulo,
em especial. Espero que ela fique em São Paulo. Por outro lado, senhor presidente, eu também quero dar conta de que Vossa Excelência publicou a portaria que cria a unidade de monitoramento e fiscalização de decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que foi levado a Vossa Excelência e o doutor Por Deus encaminhou, e que teve a participação do doutor Tiago Moreira, que é professor da nossa universidade, é doutor em Coimbra, e eu espero que ele integre essa comissão que Vossa Excelência certamente fará a designação. Ele estará muito bem representando, inclusive, a Universidade Federal, se ele aceitar, que ele é professor do curso de Direito. Se naturalmente for convidado, acredito que ele aceite, senhor presidente. Okay. E no mais, senhor presidente, eu quero pedir autorização para me afastar no período de 14 a 17 a serviço do tribunal para participar do 53º Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E também esse pedido de afastamento inclui o doutor Cleanto Fortunato, aliás, doutor Cleanto Pantaleão, que é o coordenador do juizado, senhor presidente. Da minha parte, defiro. Todos de acordo. Mais alguma, desembargador? Não, senhor presidente, era só isso. Muito obrigado. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, somente ratificar os parabéns que já fiz ao doutor Ricardo Tinoco, sua família, e também ao desembargador Saraiva Sobrinho. Nenhuma outra a fazer, senhor presidente. E agradecer o registro feito pelo desembargador Dilermano. Desembargador Cornélio, está ouvindo. Senhor presidente, eu quero só me associar às proposições já feitas, mas especialmente parabenizar o doutor Ricardo pela aprovação da filha no concurso de juiz no Tribunal de São Paulo, Tribunal Regional Federal, e também o desembargador Saraiva pela homenagem que receberá em Mossoró. Só isso. Desembargadora Lourdes. Também quero me associar às proposições dirigidas ao desembargador Saraiva e parabenizar ao doutor Ricardo pela aprovação da filha no concurso para a magistratura federal, né? E que ela tenha muito sucesso e que seja realmente muito orgulho para o pai, né? Ter uma filha assim com essa aprovação tão bonita e merecida, seguindo seu exemplo, com certeza. Senhor presidente, depois eu queria saber, para fazer uns registros como presidente da comissão do assédio, uma oportunidade. Pois não, certo? vamos concluir aqui só as proposições. Doutor Ricardo de novo. Senhor presidente, muito rapidamente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para também expressar minhas congratulações ao desembargador Saraiva pela honraria que lhe foi concedida, muito justa, muito merecida. E em nome de Raquel, minha filha, agradecer as palavras de Vossas Excelências, na certeza de que, desde já, está imbuída do espírito de fazer da judicatura um serviço em prol da sociedade. Esse me parece ser o grande objetivo e será o propósito perseguido por ela. Muito obrigado pelas palavras generosas que foram lançadas a ela, que há 4 anos vem lutando aí com esse objetivo, concluiu o curso em 2020, e desde lá vem nesse esforço, eu diria quase que incomensurável para conseguir essa aprovação. Muito obrigado de coração a todos os votos que Vossas Excelências expressaram nessa oportunidade. Muito obrigado. Senhor presidente, desembargador Saraiva, eu quero pedir desculpa porque esqueci, mas eu só ratifico se ele me levar e eu participar do almoço lá também. Tá? Aí eu vou. Senhor presidente, desculpa, só um registro, passando despercebido, parabenizar a Vossa Excelência, vai ser inaugurada a sala aqui da OAB. Logo eu estou pedindo aqui um pouco de acelerado do advogado, porque nós temos a inauguração da sala da advocacia. Passou despercebido pelo desembargador Vigílio, eu vou passar a palavra aqui à Sua Excelência para ele fazer aqui o registro. Tá sem som. Homenagem que se faz à professora Renira, que foi casada com o professor Jardelino, ambos professores da Universidade Federal, e ela teve uma dedicação muito grande ao OAB, presidente. Vossa Excelência está de parabéns por isso. Eu aqui faço essa homenagem aqui
pela presença do doutor Arnaud Flor, que é casado com Juliana, que é filha. Eu não sei se... Eita, esqueci o nome da... Adriana, que é outra filha da professora Renira. Teremos só logo em seguida o IAC do desembargador João Rebouças. Doutora Elaine. Presidente, todos os desembargadores, desembargadora Lourdes, só me associar aos votos de parabéns, desembargador Saraiva, ao presidente, ao desembargador Glauber, pelo trabalho realizado, e em especial ao doutor Ricardo Tinoco, desembargador aqui em substituição, pela alegria, né, fruto certamente de toda uma trajetória de atenção, dedicação, cuidado, né, que os pais têm e que com certeza ficam muito orgulhosos quando veem seus filhos alcançarem um êxito, né? Então, parabéns, felicidades. Desembargadora Lourdes, a consideração que a senhora queria fazer? Senhor presidente, inicialmente, na condição de presidente da comissão de enfrentamento ao assédio e à discriminação, em meu nome e da doutora Ana Paula, presidente da comissão de primeiro grau, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência todo o apoio para as ações que foram implementadas em cumprimento às determinações do CNJ. E destacar a inclusão que foi feita nos aditivos para a inserção de cláusula em todos os contratos vigentes a respeito do assédio e discriminação. Esse é um dos pontos que destaco. E também o lançamento da cartilha, quer dizer, a atualização que foi feita na cartilha também, que já existia, com as normas editadas pelo CNJ, e distribuímos alguns exemplares para conhecimento, mas ela está disponibilizada virtualmente para todos no site do Tribunal de Justiça. E também destacar o mutirão nesta Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, que começou dia 6 e vai até o dia 10, sendo que o mutirão que nós apresentamos a proposta e tivemos o apoio da Corregedoria Geral e de Vossa Excelência, vai até o dia 31, para que os juízes das unidades respectivas, das comarcas todas do interior e da capital, que tenham também atuação na temática, possam julgar cerca de 172 processos que foram selecionados a respeito da discriminação, da etnia, identidade de gênero, enfim, temáticas voltadas ao combate ao assédio e à discriminação. E também o lançamento de uma pesquisa para a obtenção de dados, também voltados na mesma área, cujo questionário também está disponível. E, por último, um documentário que foi realizado com apoio da SECONS e que a doutora Andréa Ramos vai apresentar aqui um resumo sobre ele. Então, foram várias ações implementadas e que estão em curso também para atendimento dessa resolução 351 do CNJ, voltadas para as comissões. E meu agradecimento a todos que colaboraram, integrantes, componentes e a Vossa Excelência especial. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Produzida pela Secretaria de Comunicação, é uma das entregas desta presidência através do comitê, através da comissão respeito, que é de enfrentamento ao assédio. Eu falo o comitê e a comissão porque são atividades afins. A cartilha está nas mãos dos senhores e também está virtualmente disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça. E nós temos como apresentar a cartilha virtualmente, não apenas aqui para o Pleno, mas também para quem nos acompanha através do canal do YouTube. Por favor, é possível nos mostrar? Já está aí planejada, programada para mostrar a cartilha. É possível apresentar para a gente, por favor?
A cartilha é feita em linguagem simples, foi desenvolvida, a parte de textual foi desenvolvida pela própria comissão e a parte gráfica foi pensada pela Secretaria de Comunicação Social, atendendo às questões de linguagem simples, sempre pensando no visual, sempre pensando no consumo de todos os públicos, inclusive os públicos que têm questões de deficiência de baixa visão, que podem acessar os nossos conteúdos. Essa é a cartilha Respeito, que está impressa também nas mãos dos senhores e em breve será disponibilizada para todos, também impressa. Essa é uma das entregas feitas nessa semana de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Dentro desse projeto, presidente, também está, dentro desta semana, também foi elaborada uma arte visual que foi embalada ao portal e também as redes sociais, as redes sociais institucionais também com essa temática, lembrando e enfatizando que o Poder Judiciário está enfrentando este tema. Os canais de denúncia estão disponíveis na cartilha e estão disponíveis também, enfatizados no portal. A desembargadora Lourdes, também através do Comitê Feminina, Valorização Feminina, está fazendo hoje a entrega do documentário Elas no Judiciário. O documentário também tem pontos de ligação com o tema de assédio, por isso está sendo lançado formalmente aqui hoje. Temos também o documentário para apresentar. O documentário ele tem 20 minutos na íntegra, mas nós fizemos um resumo de 3 minutos e trouxemos para cá. Contamos a história de 5 mulheres do Poder Judiciário, procuramos regionalizar as personagens, temos mulheres tanto da comarca de Natal como de comarcas do interior, e a escolha da desembargadora Lourdes, na presidência do comitê, observou o perfil dessas mulheres para que pudesse ter um mosaico que represente a história do Poder Judiciário. São 5 servidoras magistradas e uma colaboradora terceirizada que representam as mulheres do Poder Judiciário. Por gentileza, pode rodar para a gente ver? A gente não cansa, o homem cansa mais rápido. Desculpa os homens, mas é assim, as mulheres são mais fortes. Existem muito menos mulheres, principalmente nos tribunais. Na magistratura, o ingresso de mulheres sempre foi muito menor do que o de homens. A maior dificuldade, pelo menos para mim, é realmente conciliar a magistratura com a família, com a maternidade. As mulheres juízes, todas, eu me dou bem com todas. Tenho uma história com todas. A união, todo mundo sabe, que torna o elo mais forte, né? Então, a gente é sempre unida, uma querendo elevar a outra, porque uma que sobe todo mundo. Eu concilio porque tem minhas coisas de casa que eu faço, né? E as daqui dá tudo certo. Aí sempre eu tenho uma pessoa para me ajudar. Me ajudar nas horas que eu estava trabalhando, ficava com eles, né? E à tarde e à noite era eu que assumia como mãe. Sempre encaixou tudo. Trabalho aqui, trabalho em casa e sempre deu certo. Quando eu comecei era um homem, né? E tinha só uma mulher. Mas depois foi aumentando. Sempre na minha sala tem mais mulheres do que homens. A presença da mulher no judiciário é importante para a questão até da representatividade da sociedade. Até porque a mulher ela é 50% praticamente da população. Então, ela tem que também estar representada no Poder Judiciário de forma equitativa, né? Essa resolução foi necessária para que tenha presença
igualitária de homens e mulheres, juízes, magistrados, dentro dos tribunais. Anteriormente tinha até mais homens do que mulheres, então era mais fácil deles ascenderem. Uma palavra bonita da ministra Carmen Lúcia, que ela dizia assim: o povo diz que a mulher ficou calada há muito tempo. E ela diz, a mulher não se calou. Ela foi calada, mas ela sempre teve voz e continua tendo voz. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê, é palpável. A íntegra do documentário está disponível no portal do tribunal. Muito obrigada. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.